Bom dia, meus amores do quinto ano. Espero que todos estejam bem, que a paz de Deus esteja com todos. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu convido vocês a fecharem seus olhinhos e vamos agradecer ao Papai do Céu. Querido Papai do Céu, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos que tu continue conosco, abençoando, Senhor, as nossas famílias e, em especial, aos alunos, Senhor, que perderam algum ente querido, e que o Senhor possa dar o consolo, o conforto necessário a esses corações. Entregamos, Senhor, este dia em tuas mãos. Abençoa, Senhor, esta manhã de aula, que o Senhor venha a cada dia nos dar sabedoria. São bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Então, meus amores, nós estamos estudando sobre o sistema respiratório, né? E hoje nós vamos falar das doenças comuns do sistema respiratório. Tudo bem? Na aula passada, nós falamos dos componentes do sistema respiratório, né? Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? E aí nós aprendemos, né? Nós vimos que são as narinas, né? A cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, né? Direito e o esquerdo, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, tá certo? E o bronquiolo, né? Então, nós vimos isso na aula passada e hoje nós vamos falar sobre as doenças comuns no sistema respiratório, tá certo? Primeiro, a doença comum do sistema respiratório é o resfriado, né? Ele é muito frequente no inverno. E o resfriado, ele pode ser provocado por diversos tipos de vírus que atacam as células das narinas e da faringe. Quando estamos resfriados, devemos fazer o quê? Repousar e beber bastante água, né? E quais são esses sintomas dos resfriados? É a dor de cabeça, né? A pessoa sente fortes dores de cabeça, febre, aqueles arrepios, né? Que a gente chama de calafrios pelo corpo, os olhos ficam lacrimejantes e a gente tem a coriza e os espirros, né? A coriza, aquela água saindo do nariz, e os espirros. E muitas vezes também a gente tem dor na garganta, não é verdade? E vocês sabem por que a gente faz esse processo do espirro, tá? Ele é muito importante, esse mecanismo, porque é, ele é um mecanismo de defesa. Por meio dele, o nosso corpo ele tenta eliminar, né, partículas líquidas daquilo que está irritando o nariz. Ou seja, pode ser o vírus, né? Ou a poeira, o pólen, o ácaros, a fumaça, né? Pelos de animais, e etc, né? Cheiros, né? De perfume forte, enfim. Então, quando a gente sente isso, aí o nosso organismo, ele já tem essa defesa, que é o espirro, para tentar eliminar, né, essas partículas aí. E a outra doença muito comum também no nosso sistema respiratório é a pneumonia, tá? A pneumonia, ela é uma infecção pulmonar que ela pode ser causada por bactérias ou fungos. E o tratamento dessa doença deve-se procurar rapidamente o médico e seguir corretamente as orientações dele, tá certo? Então, quais são os sintomas da pneumonia? O acúmulo de secreção no pulmão, né? No peito, e
as dores no peito, fortes dores no peito, a falta de ar e febre alta, tá certo? Então, esses são os sintomas dessa doença respiratória, que é a pneumonia. Temos também a asma. A asma ela é uma doença crônica dos pulmões que provoca o estreitamento, tá, dos canais por onde o ar passa, causando assim a dificuldade para respirar. E aí percebe-se um chiado assim no peito, tá? O motivo dessa obstrução ainda é desconhecido, tá? Mas alguns fatores que podem desencadear os sintomas já foram identificados, tá certo? E os fatores que desencadeiam os sintomas da asma, entre elas quem tem, né, a asma, como ela é uma doença crônica, o que pode desencadear? Atividade física muito intensa, tá certo? Alimentos como frutos do mar, queijos e entre outras, tá certo? Infecções virais, a pessoa que gripa, por exemplo, pega um resfriado, ela consequentemente pode ter um ataque de asma. E também as mudanças de temperatura, né? Aí, principalmente aqui na nossa região norte, a gente muda constantemente nossa temperatura, o nosso clima, né? Hora tá muito quente, chove, de repente cai uma chuva, então isso para quem é asmático é muito ruim. As reações emocionais também, como a ansiedade, o estresse, tá certo? E também substâncias irritantes, tá? Como componentes do cigarro, gases, perfumes, tá certo? A fumaça, a poeira, o pólen e etc. Isso daí irrita muito e provoca, desencadeia a doença, tá certo? A asma. Então, quem é asmático precisa evitar, tá certo? E quais são os sintomas? A falta de ar, a dor no peito, tosse seca, e aí tem um chiado também no peito, dá um chiado no peito, a dificuldade para respirar e principalmente à noite a tosse ela fica mais intensa, tá? O tratamento da asma, ela envolve as combinações de anti-inflamatórios, antialérgicos, descongestionantes indicados pelo médico. Tem que ser prescrito pelo médico, tá certo? Nada de auto se medicar. E outra doença também que é muito comum no sistema respiratório é a tuberculose, tá certo? A tuberculose, ela já é provocada pela ação das bactérias denominadas a micobactério, tá? Micobactério tuberculoses, tá? A tuberculose, ela é uma infecção muito perigosa, porque ela ataca os pulmões, tá certo? Então, há alguns anos, essa doença quase desapareceu do planeta. Porém, atualmente, a quantidade de casos notificados tem aumentado. E o tratamento deve ser acompanhado por um médico e ele é realizado à base de antibióticos, isto é, medicamentos que combatem essa infecção causadas por essa bactéria, tá? Então, ela é uma bactéria muito forte, tá? E ela precisa ser tratado com antibióticos. E os principais sintomas da tuberculose também, nesse caso, a pessoa já tem a expectoração com sangue, tá? Ou seja, já tosse e sai a secreção com sangue. Tem febre alta, dor no peito, arrepios, muitas vezes emagrece também, tá? E o suor noturno, tá? E também tem aquela tosse crônica, uma tosse incessante, ok?
E tem falta de ar e falta de apetite também, tá certo? E a fraqueza, a pessoa sente muita fraqueza. Então, a tuberculose, ela é uma doença que ataca muito intensamente essa bactéria, né, os pulmões. E a gente precisa ter os cuidados, né, com os nossos pulmões, porque ele é quem nos possibilita, né, que a gente respire, que a gente converse, que a gente brinque, cante, sorri e realize muitas outras ações. Por isso, nós devemos cuidar e dar essa importância para os nossos pulmões, né? Para um bom funcionamento, né? Para mantê-los em plena saúde, tá certo? E aí, uma das questões também que pode ser muito prejudicial, tá certo? Para os nossos pulmões é o tabagismo, tá? Então, as pessoas que fumam, né? Elas, consequentemente, elas podem ter lá na frente alguma debilidade nos pulmões, tá certo? Então, a qualidade de vida, ela diminui, tá? Então, crianças, assim, para que a gente possa estar aprendendo mais a como cuidar dos nossos pulmões, a mantê-los saudáveis, né? Eu vou passar para vocês aqui que vocês façam uma pesquisa, tá certo? E na próxima aula eu quero que vocês tragam essa pesquisa para que a gente possa estar debatendo na próxima aula e esteja falando sobre o cigarro, né? O que é o tabagismo? Eu quero que você pesquise o que é o tabagismo, quais danos o tabagismo ele ocasiona no organismo humano. Terceira, quais países apresentam os índices mais elevados de tabagismo? Tá certo? Quarto, qual é a média anual de mortes provocadas pelo tabagismo no Brasil e no mundo? E a quinta, o governo brasileiro tem realizado algum programa de combate ao tabagismo? Em caso positivo, eu quero que você mencione o nome dessa iniciativa e algumas ações relacionadas a ela, tá certo? Então, façam essa pesquisa e na próxima aula nós iremos conversar sobre isso. E desde já, eu não coloquei propositalmente, porque durante a pesquisa eu quero que vocês pesquisem os pulmões quando são saudáveis e os pulmões de quem faz o uso de tabagismo, para vocês verem a diferença. Como a pessoa está maltratando o seu pulmão, um órgão tão precioso para a nossa vida, né? Porque com os pulmões saudáveis, nós teremos uma vida bem melhor, né? Então, desde já, uns bons estudos para vocês, tá certo? E um cheiro bem gostoso da professora Elisângela. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. Fique com Deus e um ótimo final de semana para todos.